Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2021 e eu queria começar esse ano com muita paz, muita imunidade, muita garra, muita grana, muita saúde e muita felicidade. Por isso eu escolhi uma conversa que eu tive com o Takeda sobre paisagismo da felicidade. É um papo descontraído, leve. Aliás, eu dei uma editada para encurtá-lo e também dei uma ilustrada para ficar mais fácil, mais gostoso da gente assistir. Tá bom? Espero que vocês curtam. Ok, bem-vindo, mestre Benedito Abud, nosso professor. Eu tenho certeza que você influenciou gerações, e nós somos todos seus discípulos. Puxa, aí, muito obrigado por estar aqui, Benê. Puxa. Muito bom estar aqui com você. Então, com vocês, nosso mestre Benedito Abud. Eu estou numa fase muito gostosa da minha vida, bacana, né, Takeda? Estou trabalhando com grandes escritórios de arquitetura, que são meus ídolos, né? Jean Nouvel, Pininfarina. Você falou. Agora estamos com o Norman Foster, que para mim é muito bacana, muito bacana. E você me enfiou numa enrascada, né, Takeda? Pô, de repente, falar sobre paisagismo da felicidade. Eu acredito que a felicidade, né, é uma coisa que esteja dentro da gente. Inclusive, esse canal tem me dado muita felicidade, Takeda. Que bacana. Porque, sabe, eu estou remoçando, cara. Ter que, sabe, a cada semana ter um conteúdo novo, ter que pensar o que as pessoas vão estar interessadas ou não. Eu fiquei pensando, né, já que o paisagismo é uma coisa que a gente se insere dentro dele, como é que a gente ia tratar esse tema? Então eu peguei basicamente uns trabalhos, inclusive uma chácara, né, que eu estou aqui agora, e essa chácara eu fui fazendo, fui organizando, fui tentando colocar memórias gostosas. Quando a gente, memórias, sabe, afetivas, quando a gente fala no 70 mais, né, que eu tenho feito vários trabalhos para esse público, verticais, trabalhos horizontais, com casas. Inclusive, ontem de manhã eu fiz uma live, uma doutora especializada em Alzheimer, e eu falei que o paisagismo é uma das poucas expressões artísticas, talvez a única, que consegue trabalhar com os 5 sentidos. E isso, Takeda, é a primeira frase do meu livro. Escrevi isso há mais de 15 anos atrás. E realmente ela ficou impressionadíssima. Nossa, mas os sentidos são fundamentais. Você retardar o processo do Alzheimer, né? Que é uma coisa terrível. Né? E a hora que você sente o cheiro de uma folha de pitanga amassada, você, sabe, pega aquela jabuticaba do pé que tinha na casa do meu avô e eu plantei aqui para ter essa conexão, o abacateiro que tinha na casa dos meus pais, a gente subia no abacateiro, brincava, a gente via a vista, sabe essa história de subir na árvore e a criança ter uma outra visão, você tem uma outra perspectiva, né? Então tudo isso são memórias, memórias de visão, memórias, né, olfativas, memórias auditivas também, passarinhos, eu tenho muito, eu boto comida aqui, né, fruta que já está passada, tal, os passarinhos vêm, então, sabe, essas memórias, né, do tato, do sol, da sombra, do paladar, de comer fruta no pé. Então, isso tudo é muito instigante, isso tudo faz muito bem para a saúde. A gente sabe que esse conceito de biofilia, que você é mestre nisso. Aliás, a gente fez um filme juntos, né? Sobre biofilia. Então, realmente, o conceito de biofilia, né? Eu já ouvi algumas críticas. Pô, mas paisagismo sempre fez isso. E é verdade, o paisagismo sempre fez isso, mas eu acho muito importante, Takeda, a gente pegar essas palavras que estão em voga, que estão na moda, para a gente sedimentar a nossa profissão em cima disso também. Eu tenho feito muitas lives com professores, né, e o pessoal fica, não, nós precisamos, sabe, conscientizar as pessoas. Uma coisa eu acho que é bacana conscientizar as pessoas, mas também é muito importante a gente
pegar umas caronas nessas coisas. Por exemplo, eu lembro quando começou a se discutir a questão da ecologia, foi muito importante para o paisagismo, quando se começou a discutir a questão da sustentabilidade, que era mais a sustentabilidade ambiental. Hoje nós já estamos muito com a sustentabilidade social e com a sustentabilidade pessoal. A sustentabilidade pessoal é fundamental, quer dizer, não adianta você querer salvar o planeta se você está mal, se você não está bem, tá certo? Principalmente bem de cabeça. Então, eu acho que a natureza, a biofilia, que é amor à vida, na verdade, e no paisagismo a gente consegue abraçar as pessoas com a natureza, isso é muito bacana. Eu estava lembrando, Takeda, da minha avó. Minha avó teve mais de 10 filhos e tinha um jardim maravilhoso. Não sei como ela arrumava tempo de cuidar de jardim. Olha, 10 filhos e o jardim. Pois é, naquela época, o jardim dela, à frente da casa, porque se fazia jardim na frente da casa para mostrar para os vizinhos que a sua casa era bonita, tá certo? Isso que eu queria discutir. Não era muito para você se envolver, era mais você aqui e o jardim lá. E o jardim dela tinha as roseiras tradicionais, porque todo jardim tinha que ter roseira, mas tinha cravo, tinha dália, tinha boca de leão. Quer dizer, plantas, amor perfeito, plantas que você tinha que semear todo ano, sabe? Tinha as épocas, e dava um trabalhão. Então, era um orgulho dela, era mostrar o jardim para as pessoas. Depois, na década de 60, começou o Dieberg, que era uma loja que vendia plantas, tal. Eles começaram a tirar essas plantas mais, vamos dizer assim, trabalhosas, que você precisava plantar com bulbo, tirar e plantar toda a época, e começou a fazer uns arranjos. Normalmente era uma cactácea, né? Umas agaves, enfim, eram umas plantas mais perenes. Mas mesmo assim era essa relação. Eu aqui e o jardim lá, sabe? Eu via o jardim. O jardim era um arranjo de plantas, inclusive tinha uns troncos secos, aí punha 2 bromélias. Era um cenário. Era um cenário. Exatamente, era assim, um arranjo, e eu olhava aquele arranjo. Hoje o conceito de jardim está muito diferente. Hoje o conceito de jardim é as pessoas estarem envolvidas pelo verde, né? Você estar aqui dentro do jardim, e não mais como era nesses antigos tempos, eu aqui e o jardim lá. Aliás, quando a gente faz um projeto com um cliente que você conversa, que você tem o cliente na frente, que normalmente é uma casa, tal, né? Tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que ele existe na tua frente. Então você pergunta, você gosta dessa planta? Ele fala, não gosto, porque na minha infância minha mãe me batia e eu via essa planta na frente. Então tem essas coisas, né? Então você tem uma relação direta. Quando a gente faz um projeto para outras pessoas utilizarem, e a gente ainda não conhece, você não está na frente dessas pessoas, né? Você precisa imaginar como é que essas pessoas vão gostar, quais são as memórias dessas pessoas. E o que eu me baseei, Takeda? Hoje nós temos 85% da população brasileira vivendo em cidades. Ou seja, isso tudo aconteceu nas últimas 3, 4 décadas. Então, hoje, quem tem 60 a mais, provavelmente ou viveu numa fazenda, num sítio, numa roça, ou passou férias numa fazenda, num sítio, numa roça. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho trazido essas plantas antigas, tá certo? Principalmente essas frutas, plantas de perfumes, dama da noite. Então eu estou resgatando isso para esse público, porque esse público eu imagino que vai ter boas memórias, memórias afetivas com essas plantas, tá certo? Eu estou arriscando nessa possibilidade. Quando eu falo em paisagismo da felicidade, eu fiquei imaginando isso. A felicidade que vem de dentro, né, ela tem aí as nossas boas memórias. Porque os arquitetos falam muito pouco de felicidade, mas os filósofos falam muito. Desde Sócrates, Platão, todo mundo se preocupava com essa questão da felicidade. Aliás, se você pegar na etimologia da palavra, felicidade está muito mais em doar do que em receber.
Quer dizer, a felicidade não está nas coisas, até porque, né, você compra um carro, aí você vai querer o carro mais bacana, aí depois você compra o outro, 2, 3 meses depois daquele... Tá saindo da concessionária, já não tem mais a graça, né? Já não tem mais... Aliás, você vê isso muito em criança, né? Criança quer brinquedo, quer, e você dá o brinquedo, 15 minutos depois, 15 o brinquedo minutos. já está jogado lá, porque ela já viu, ela já tem, né? A gente entende que a felicidade está muito mais no ato da doação, por isso que o canal tem me dado muita felicidade, porque eu estou tendo um feedback com pessoas muito jovens, e é muito gostoso você trocar ideia com o pessoal mais jovem, tá certo? Exatamente. Que está aí, quer informações. Ainda agora estava fazendo um vídeo, já dá spoiler aqui também, tá? Sobre mestres Claro. e mentores. Porque outro Uau! dia, muita gente me chama de professor, de mestre, que eu fico muito lisonjeado. Mas outro dia alguém me chamou de mentor. Falei, qual que é a diferença de mentor e de mestre? Comecei a pensar essa maluquice, hoje de manhã gravei o vídeo e agora à tarde estava editando, porque eu faço os vídeos, eu edito, eu ponho a fotografia, você edita? Uau! Eu ponho a música, eu faço a figurinha, a capinha, porque senão eu não tenho tempo, Takeda. E a inspiração vem em momentos que a gente está mais relaxado, né? Exatamente, a inspiração vem. E outra coisa, eu não preparo nada, né? Eu ligo a câmera, que bacana. Vou falando. Ah, direto? É direto sem ensaio. Eu falo umas bobagens, aí eu falo, não, essa frase eu podia falar de um jeito melhor. Aí eu regravo a frase, depois eu corto aquela frase. Entendeu? Mas é assim, mas sai rapidinho. Tá? Agora eu já postei cerca de 150 vídeos, tá aqui. 150? Eu não sei direito. Mas parece que foi outro dia que você falou, estou abrindo um canal. Por volta. Hoje nós temos quase 13 mil seguidores, né? Por ser um canal de nicho. Porque normalmente, assim, quando eu falo um vídeo de plantas, por exemplo, cercas vivas, sabe, 10 mil visualizações em um mês. Eu quero preencher no YouTube uma coisa que pouca gente fala, sabe, Takeda? Que é espaço, é a relação do homem com a natureza, são exatamente como é que você se relaciona com os sentidos humanos, como você usa os 4 elementos da natureza. Olha como a gente é privilegiado, a gente pode usar tanta coisa, né? E o pessoal, não, mas é planta. Planta é bom. Mas tem lá a Carol Costa, que tem 1 milhão de seguidores, é uma pessoa ótima, está lançando, deixa eu fazer também uma propaganda, está lançando o seu 2º livro agora, até ela me coloca lá como um agradecimento, eu fiquei muito feliz. Tal. Que bacana. Tem gente muito boa já falando de plantas, né? Então eu queria falar de uma outra coisa, eu queria falar de composição, eu quero falar quem veio antes da gente, porque a gente não nasceu do nada, né, Takeda? A gente teve mestres, mentores antes da gente. Então eu estou falando dos mentores dos meus mentores, tá certo? Agora mesmo estava pegando o Garrett Eckball lá, pegando o Church, pegando essa turma lá da Califórnia, né? Que ensinou o Roberto Coelho Cardoso, que veio para o Brasil, aí pegando a linha do Burle Marx, que é completamente diferente. E trabalhando, e discutindo. Isso é legal porque eu sou obrigado a pensar, Takeda. Eu sou obrigado a ir na internet, fazer umas pesquisas. Claro que alguma coisa a gente já sabe, mas é legal ir na internet para você tirar as dúvidas, você descobre umas coisas assim, muito engraçadas. Retorna, né? Retorna lá. Aí você começa... A hora que você faz essa genealogia, né, essa árvore aí, né, genealógica, você começa a se entender, sabe? Você começa a se colocar, você começa a ver que você é o produto de alguma coisa que veio antes de você. E não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é o maior orgulho você falar dos seus mentores, das pessoas que te ensinaram, das pessoas que foram importantes na sua vida. Não dá para negar o passado, né, Benê? Imagina, não dá para negar, é o contrário, né? A gente tem, e na minha opinião, a gente tem que olhar o passado, porque o passado já passou, mas é legal você extrair do passado ensinamentos e olhar o futuro.
né? Olhar as nossas cidades, que estão se tornando cada vez mais verdes, eu acredito nisso. Aliás, vou fazer uma palestra no Enepeia agora, semana que vem. Que legal. O Enepeia é o encontro dos professores de paisagismo, das escolas de arquitetura do Brasil inteiro. E vou falar um pouco daquilo que eu acho das cidades, como as cidades vão se tornar mais verdes, por que vão se tornar mais verdes. Nós viemos da natureza, né, gente? Com certeza. 6 mil anos só. 6 mil anos a gente está em cidades. As cidades só apareceram quando começou a existir excedente na agricultura. Tá na agricultura, exato. Não tinha condições de ter cidade. Mas a minha curiosidade é maior. O que veio de insight legal desses 1.300 pessoas que colaboraram aí, viram seu me ajudaram muito, me ajudaram muito. Eles contaram os casos que bacana. Da sua formação. Uma pessoa, por exemplo, também está numa chácara, uma pessoa que já tem 73 anos, aí ela mudou para a chácara, que era uma chácara que ela não ia há muito tempo, porque ela tinha cuidado dos netos. Aí ela viu uma sabiá fazer um ninho na varanda dela, ela acompanhou todo a sabiá, ficou felicíssima. Então, essa conexão com a natureza. Por exemplo, meus netos chamam essa chácara aqui de Casa da Floresta. Eles estão para a Casa da Floresta, porque a gente está num condomínio que é bem no final, e tem uma mata preservada, certo? Porque é uma APP. E ali nós temos coatis, que vem em bando, nós temos saguizinho, temos os bugios, de vez em quando vem viadinho, a gente tem esquilo, né? Eu tenho teius, que são aqueles lagartos, né? Que moram debaixo da minha banheira. E meus netos adoram. Que memória afetiva você está criando para eles. Essa lembrança não tem preço. Não tem preço. Quando eles sentirem o aroma, né, que é o sentido que mais rápido vai ao cérebro, quando sentir o aroma, ele dizer, puxa, eu estou na Casa da Floresta. Pronto, já vai dar a felicidade que eles precisam, aquele bem-estar, né? Mas você está falando de que felicidade é doar também. E o Martin Seligman, né, na psicologia positiva, que ele estudou essa questão da felicidade, que não são só momentos felizes, mas é ter propósito, é valorizar os seus forças e caráter. Ele fala exatamente isso, de ter propósito. E você está falando de uma coisa linda, que é ter propósito de ensinar as novas gerações de arquitetos. Ou seja, você não está ensinando uma pessoa, um cliente final, ao que é uma trabalho. Você está ensinando um exército de paisagistas que estão se formando e que estão muito em falta no Brasil, né, Benê? Está faltando paisagista no Brasil, que você está formando essa nova geração, mas com uma qualidade superior do que a gente já teve. Né? Antigamente não tinham disciplinas de paisagismo, muito pouco. Eram pouquíssimas universidades. E graças a esse seu trabalho, nossa, isso difundiu. Eu acho que a sua tese de mestrado, aquela que falava dos planos de massa, foi assim uma explosão. Foi assim, puxa, abriu a mente. Quer dizer, tem relação arquitetura e paisagismo. Não é aquela coisa do pessoal da ecologia. Não, é coisa de arquiteto. Ali eu acho que foi um marco em dizer, puxa, paisagismo é coisa de arquiteto, não é só de ecologistas ou de gente da botânica. Você deu essa virada e essa sua dedicação acho que tem muito a ver com o seu propósito. E eu acho que por isso veio essa felicidade. Então, Takeda, inclusive o meu último vídeo, que acho que está rolando aí ainda, é Ideias e Ideais. Ideias e Ideais do Paisagismo. Estou aqui com o seu canal, aqui na minha frente. Você está aí abrindo. Então, mas isso também foi uma live de alguém que me instigou, uma arquiteta paisagista lá de Recife, falou, olha, você tem que falar de ideias e ideais. Eu falei, puxa, qual a diferença de ideias e ideais? Né? Então, para mim ficou claro que ideal é uma coisa a longo prazo, o ideal é um ponto focal, o ideal é um farol que te ilumina, é uma coisa que você se dirige para ele. Agora as ideias vão mudando, mas sempre focado naquele ideal. E aí eu estou preocupado com o tema que eu vou falar da Enepeia, aí eu estou preocupado com a live de amanhã, tem sido muito gostoso. E são nessas lives, nessas conversas, nessas perguntas que eu acabo me reciclando. E aí eu começo a me perguntar, o que é isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Essa live que eu fiz de Ideias e Ideais,
eu fiz junto com o Robério Dias. Robério, para quem não sabe, foi diretor do sítio Roberto Burle Marx. Aliás, Takeda, não sei se você sabe, você deve saber, mas vamos contar para o pessoal que está nos assistindo. O sítio Burle Marx está para ser tombado aí como patrimônio, né, da humanidade. E está um pouco de confusão essa história, porque é a planta que é o patrimônio, a composição que é o patrimônio, composição com plantas é efêmero, e o Robério defende uma tese que paisagismo nem é material, que seria uma arquitetura, que tem, vamos dizer assim, é mais durável do que uma composição de plantas. E também não é um acarajé, que é um bem tombado e imaterial. Então ele chama isso de um bem transitório. É bem interessante, viu? Olha só, nunca ouvi falar. É uma nova categoria que não existe. E isso estão discutindo como é que um bem da humanidade, quer dizer, um patrimônio da humanidade, pode ser um jardim. O sítio que tem coleções maravilhosas, mas pode acontecer alguma coisa, não deixarem de manter aquela coleção acabar. Claro. Nossa, isso seria um prejuízo tremendo. Não, seria. Né? Eu participei de discussões, né, com o Burle Marx. Eu fui numa. Eu lembro que a gente estava no Pantanal e um jornal criticou. O jornal colocou uma nota, porque a gente ia com o caminhão para coletar as espécies. Né? Aliás, nessa excursão, se eu não me engano, 3 espécies novas foram coletadas. E o Burle Marx tinha uma tática para isso. Era assim, a gente ficava nos hotéis, nos albergues, assim, né? Era um hotel de caminhoneiro, sabe? Nossa, que aventura! Que as paredes não chegavam até o teto, então gritava aqui, todo mundo acordava. Enfim, era uma delícia. Aí a gente... E o que ele fazia? Ele instigava, ele dava uma graninha, né? E não era nem pela grana, era bacana, né? Para o funcionário, para as pessoas, que trouxesse uma planta que talvez não existisse. Então, por exemplo, eu lembro de estar na boleia de um caminhão conversando com o motorista do caminhão, batendo papo, não sei o quê, e ele olhando para mim assim na lateral. De repente falou assim, olha, uma tilândsia que acho que o Roberto não tem. O cara saiu correndo, subiu uma árvore que tinha uns 20 metros de altura, foi lá, pegou a tilândsia, ou guardou a tilândsia para levar para o Burle Marx. E à noite, então, depois do jantar, era o desfile das plantas que traziam. Claro que eram plantas, o pessoal do sítio conhecia muita planta, então eles não iam pegar qualquer coisa, tá certo? Eles iam pegar coisas que realmente eram importantes. Aliás, muitas dessas plantas que foram pegas, hoje elas só existem elas, porque na natureza foi dizimado. Então, esse trabalho de coleta, claro que é uma coleta especial de plantas, inclusive muita coisa arborizada para poder, se identificar. Ele fez um trabalho lindo de coleta de plantas, numa época que praticamente ninguém fazia isso. Infelizmente, a tilândsia, o Roberto falou, isso aí é a tilândsia comum, não sei o quê. O cara ficou triste, aí o outro ganhou, aí brindaram. Porque assim, o Roberto, a pessoa chama ele de Roberto, chamava, né? Roberto. Burle Marx era para a gente. Então, Roberto, é o seguinte, quando ele achava que a planta era rara e tinha uma possibilidade de ser uma planta nova, era uma maior felicidade. Claro que depois ele precisava levar para os botânicos, a gente sabe que botânicos também tem os especialistas, tem um especialista, sei lá, em marantácea, né? Eu estou falando de problema de uma maranta. Cada um uma coisinha, né? Então a gente ia com esses botânicos achando que eles iam saber tudo, né? Aí o cara era especialista, sei lá, numa bromeliácea, em criptânia. Ele não ousava falar que planta era aquela, sabe, uma árvore. Com certeza. Não sei o que é isso aí, tá certo? E a gente chutava com a bunda, tá certo? Parece um não sei o quê, e a gente chutava. E eles tinham um cuidado muito grande, muito, né? E era muito legal, e a gente aprendia muito, né? O Tabacô era uma pessoa muito engraçada, o Haru também, né? Aliás, né, nessa Enepeia, a gente vai fazer uma homenagem ao Haru. Que bacana, que bacana. Haru, uma pessoa maravilhosa, né? Que faleceu de uma maneira tão chata. Um acidente em casa, ele caiu, bateu a cabeça e faleceu. Então, isso também é bom a gente começar a lembrar, sabe, que a gente está vivo, precisamos agradecer. Aliás, eu só agradeço. É verdade. E quando eu vi o seu vídeo, eu disse, nossa, é isso que a gente precisa. Eu acho que você deu o caminho para a gente agora começar a trabalhar.
por que a gente não pergunta para as pessoas? A gente está tão preocupado em trazer gente de fora, por que a gente não faz como o Bené? Vamos perguntar para as pessoas. E daí saiu o nome, né? Qual felicidade queremos? É uma pergunta. Muitas vezes a gente está buscando referências externas, enquanto a gente tem uma coisa maravilhosa. E Burle Marx foi fantástico nisso. Ele disse, olhem para o lado. Não importem plantas de fora. Nós temos aqui coisas maravilhosas. Mas você sabe que foi por isso, né, vendo essa história toda, que eu falei, eu preciso ir para o Japão ver por que vai o mundo inteiro ver as cerejeiras do Japão. Né? É um espetáculo. É espetáculo, mas assim, eu queria saber, além do espetáculo, por que sai todo mundo? Por exemplo, nós temos ipês maravilhosos, nós temos quaresmeiras fantásticas, nós temos cássias maravilhosas, nós temos eretris espetaculares. E por que o pessoal sai do mundo inteiro para ver a cereja? Eu fiquei muito impressionado como tudo é muito bem organizado. Takeda, é um grande negócio por trás disso tudo, porque é o seguinte, é importante, seja mais do que admiração. Claro que a admiração está no centro, é o ponto do turismo. E eu fui pegando épocas diferentes de floração. Por exemplo, Tóquio já tinha passado, mas Osaka isso, de norte a sul, vai acompanhando, né? Aí eu subi nas montanhas estava começando. O que é espetacular? Assim, você vai nos restaurantes, a mesa tem toalha de cerejeira, tem uma cerejeirinha de plástico, de pano, de verdade na tua frente. Aqueles panos que eles colocam nas portas, né? Você deve saber o nome. Lá, é todo com cerejeira, as roupas de cerejeiras, vendendo kimonos de cerejeira. Eu trouxe kimonos para meus netos de cerejeira. Que bacana. Claro. E até a arte muda, né? Porque eles são enrolados, então eles mudam até os quadros das casas e dos restaurantes, né? Exatamente, tudo se transforma em cerejeira. Então você em todo lugar tem sorvete de cerejeira, até porque estava mais quente, tem a comida, tem compota de cerejeira, o bolo de cerejeira, o chá de cerejeira. Então você respira cerejeira por tudo quanto é lugar. Então é uma coisa importante, porque é lindo e porque você tem isso de uma forma estimulada. E aqui levanta-se uma questão que eu ainda não tenho muita resposta, que é o seguinte, por exemplo, lá se planta muita cerejeira. E você tem acho que 3 espécies de cerejeira, você não tem mais que isso. Então você tem grandes maciços homogêneos de cerejeira. Né? Essa questão da homogeneidade, da heterogeneidade, que eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem discutida. Porque hoje tem essa palavra de ordem, você não pode usar a mesma planta, porque você tem que ter a diversidade. Eu acho isso muito interessante, mas eu acho também muito encantador que quando você vira uma rua, sabe, o ipê paisagisticamente é outra proposta, sabe? Né? Paisagisticamente está florido. Aí você vira outro negócio, o ipê amarelo está florido. Sabe? Maravilha. Aí você vira outra rua, você tem uma quaresmeira rosa florida. E aí no fundo tem as paineiras rosas que estão ali na mesma condição. Você tem uma cássia chuva de ouro amarelo, tendo no fundo um jacarandá mimoso completamente roxo, tá certo? Exatamente. Aí embaixo você tem o agapanto roxo, na mesma época do que o jacarandá mimoso roxo, e no meio você tem os cachos da chuva de ouro, que é uma cássia. Né? Então são essas composições que me encantam, sabe? Eu fico prestando muita atenção nas épocas de floração. Como a gente trabalha no Brasil inteiro, São Paulo é de um jeito, Campinas, que é aqui do lado, já é diferente, jeito, totalmente diferente. Tá certo? No Nordeste é de outro, mas sempre tem alguma coisa que a gente vai trabalhando para você ter esse abraço de natureza. Né? De natureza. E eu acho que essas florações, quando você tem determinadas quantidades, né, elas te chamam... Porque hoje, não sei se vocês conhecem, mas tem um termo que eu não gosto muito, um jeito de usar a palavra paisagem, que é o seguinte, virou paisagem, que traduzindo quer dizer o seguinte, eu passo todo dia ali, eu já nem enxergo mais nada. Não enxergo. Então, de repente, você precisa ter, de repente, uma florada, de repente, ou as árvores, ou uma folhação que caiu, ou uma galhagem diferente. Você fala, uau,
é uma outra paisagem. A paisagem precisa mudar. E a paisagem pode mudar. E a gente tem que fazer paisagens que mudam efetivamente. O sol no inverno, por exemplo, que é maravilhoso, você usar uma planta caduca para que você tenha esse sol, e no verão você tem a sombra das folhas dessa mesma árvore. Tá Exatamente. Certo? Então a gente tem essa coisa do tempo, né? Além dos sentidos, além dos elementos da natureza, a gente trabalha com o tempo. Né? Com o tempo. A arquitetura, nesse sentido, é muito diferente, porque a arquitetura, assim que acaba de fazer, ela está pronta. Tá certo? O ela jardim, não é viva, né? Assim que acaba de plantar o jardim, ele está nascendo. Né? Começou. Começou a história. Exatamente. Quer dizer, enquanto um já terminou, o outro está no começo. Então são essas coisas. Alguém está dizendo que a sapucaia está florida aqui. Olha que legal. Só. E a sapucaia, olha direitinho, na verdade a gente diz que a sapucaia está florida, né? Mas a sapucaia não está florida, ela está folhada. Né? Então, o que você vê de cor-de-rosa maravilhoso na sapucaia são as folhas. E outro dia, inclusive, eu tive num cliente aí num sítio, a gente foi colher castanhas de sapucaia. Né? Aí você assa essa castanha e aí você abre isso, é mais gostosa do que a nossa castanha do Brasil, né? Que agora não é castanha do Pará, é castanha do Brasil. Mas as verdadeiras flores da sapucaia são essas daqui que eu estou mostrando agora. Mas cuidado com os frutos, porque eles são muito pesados. E se eles caírem na cabeça, pode machucar, sim. Bacana, muito bom. Burle Marx gostava dessa questão de fazer grandes canteiros com uma espécie só. E paisagisticamente tem um impacto maior. E só para dar um detalhe sobre essa questão das cerejeiras, isso lá no Japão se chama hanami, que é olhar as flores. Né? Isso. Aliás, eu tenho um vídeo, né, fazendo o hanami nas cerejeiras do Japão. Então eu falo do hanami. Tem um dia... O imperador sai com a imperatriz para visitar os jardins, tá certo? E fazer o hanami. E esse dia, aliás, eu passei lá, a gente estava perto do palácio, e eu achava que cheio de televisão, de rádio, não sei o quê. Aí o guia explicou que era o dia do hanami do imperador e imperatriz. Olha que legal. Eu tive há uns 30 anos atrás, eu tinha estado no Japão, e uma das coisas que mais me marcou foi conhecer o Katsura, que a gente foi ver uma casa de chá. Né? Para quem não sabe, uma casinha de chá é construída no jardim especialmente para o chá. E tinha o chá do nascer da lua. Tá certo? Uau! E ali era o seguinte, na verdade você via a lua nascer através do reflexo da água debaixo de uma ponte. Então a cerimônia do chá começava no dia, na hora certa, em que a lua estava refletida exatamente debaixo do arco da ponte. Então era esse momento, o momento clímax, o clímax, né? Porque o cerimônia do chá, você sabe, né? Tem toda uma preparação, tem todo um ritual. Eu estou fazendo um trabalho aqui de pesquisa de ver qual a relação do jardim tradicional japonês com a biofilia. Olha só que legal. Porque se eles fazem, né? Porque biofilia não necessariamente é vegetação. Na realidade, é qual a sensação que aquele ambiente vai dar psicologicamente para você lembrar de uma sensação positiva. E quando eles fazem a miniaturização do jardim, em pequenos, né? Você viu lá no Japão, qualquer cantinho tem um jardim. Quando se olha aquele jardim, se lembra a paisagem original e ele tem a mesma sensação. Deixa eu te contar, uma das maiores emoções que eu tive do jardim japonês foi conhecer o Ryoanji. O Ryoanji, gente, para quem não sabe, é um jardim de pedrisco penteado, que tem 5 pedras grandes, eu sabia, já tinha lido, e essas pedras representam os 5 continentes e tal. E os monges vão lá e penteiam esses pedriscos de forma diferente. Então é um jardim praticamente seco. E eu falava, por que esse jardim é tão bonito? E eu não entendia por quê. Aí eu fui lá, tem um caminho curto e tem um caminho longo. Eu falei, eu quero fazer o caminho longo. Você passa por florestas, você passa por lagos cheio de ninféias, cheio de lótus,
pontes lindas que você vê refletida na água, né? Você tem toda uma sensação, aí você chega no templo. E para você chegar no templo, você se abaixa para tirar o sapato. E aí você entra num corredor muito escuro e de repente você vê aquele jardim murado, que é um jardim seco, praticamente só tem alguns pequenos ramos que nascem aí nessas pedras, e você tem toda aquela natureza por cima do muro, natureza que você acabou de experienciar e você está impregnado por ela. Então, o choque da natureza com a não natureza, ou com a interpretação da natureza, através da miniaturização desses elementos, não tem preço. É de chorar. É de chorar. Porque é o seguinte, é uma emoção. Por isso que paisagismo, é muito difícil você curtir paisagismo através de fotografia. Claro que a fotografia ajuda, né? O filme seria um pouco melhor, tá certo? Exato. Mas o filme não tem cheiro, né? O filme não tem não tem a brisa, não tem a temperatura. Então, jardim tem que ser experienciado. Por isso que eu ainda acho que o percurso é o melhor jeito, é a melhor forma de você criar um projeto de paisagismo. E voltando ao nosso mestre Burle Marx, as surpresas desse percurso é que vão te fazer uma coisa sensacional. A surpresa cria beleza, e a beleza traz dignidade. Que bacana. Tem uma história da cerimônia de chá que eu acho muito bacana, que estava naquele livro que é Estudo Plástico da Vegetação. Começava assim, que um grande, né, intelectual que fazia jardins, né, ele comprou um terreno muito bonito que via o mar. E eles todas as pessoas esperando que jardim lindo ele vai fazer, que jardim lindo ele vai fazer. E aí, quando eles chegaram lá, eles viram uma parede de pinheiros, tapando toda a paisagem. Eles entenderam. Mas ficaram quietos, né? Aí foram convidados a tomar chá. E aí eles ajoelharam para tomar o chá, né? Como todo japonês, sendo. Aí viram toda a paisagem embaixo, né? Toda ela moldurada, enquadrada naqueles pinheiros. Então, a questão que você falou da surpresa, né? A gente tem que criar, não é ver totalmente a paisagem, isso que é bonito, mas ver no momento certo e na hora certa. Então, no momento de degustar e fazer a cerimônia de chá, eles sentaram e aí eles degustaram aquela paisagem maravilhosa. Isso aí não tem preço, né? Eu estou aqui me deliciando com esse papo aqui, mas nós vamos ter que encerrar. Puxa, muito legal. Sempre é muito gostoso falar com você. Obrigado, Benê. Obrigado, audiência aí, foi muito carinhoso daí. Estão falando do livro. Assim, o livro Criando Paisagem já tem mais de 10 anos, mas é legal, teve mais de 30 mil exemplares vendidos. Que bacana. É uma grande satisfação ter feito esse livro. Legal. E é o mesmo nome do canal. Então, para facilitar, fica tudo Criando Paisagens, tá bom? Legal. Obrigado. Um abração para todo mundo aí também que assistiu a gente. Um abração, um beijão para todo mundo. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham um maravilhoso 2021 e deixo aqui meu grande abraço para todos vocês.